Tem coisa que às vezes pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia assim, tá? Hoje eu quero falar sobre o cadastro único, tá? Que a gente chama de CadÚnico, né? CadÚnico. E quero falar sobre família, tá? E aí eu quero comparar esse conceito aqui de família com o conceito do BPC, tá? Então vamos lá. Para a gente entender o cadastro único, né, e entender o BPC, primeiro eu vou explicar, tá, o que é o cadastro único. O cadastro único ele é uma base de dados, né, vamos dizer assim, que ele é uma base de dados, vou colocar BD, ele é uma base de dados em que as famílias elas se cadastram, né, para quê? Para que o governo consiga, né, identificar, tá, identificar quais e quem são as famílias de baixa renda, né? Ali para fins dos programas sociais, tá? Então você pode, por exemplo, estar inscrito no cadastro único, mas o governo não te identifica como uma família de baixa renda para fins de programas sociais. Então você vai ter, por exemplo, no cadastro único, o cadastramento dos indivíduos, tá? Dos indivíduos. E através desse cadastramento, o governo identifica para fins de programas sociais. O mais comum deles, que a gente já comentou em outros vídeos, o Bolsa Família, né? O atual Bolsa Família, tá? É interessante porque o Bolsa Família, o Cadastro Único, ele utiliza um conceito de família diferente do conceito de família do BPC, tá? Então é basicamente isso que a gente vai tratar no vídeo. No conceito de família do BPC, a lei lá ela estabelece todos que moram na mesma casa, tá? Todo mundo que mora na mesma casa. Aqui não importa aqui se tenha laço de sangue, né? Laço sanguíneo, tá? Então todo mundo que mora na mesma casa deve estar cadastrado no cadastro único. É diferente do BPC. O BPC, ele vai dizer que família, aqui no BPC, tá? Ele vai dizer que família são algumas pessoas. E para o BPC, a pessoa tem que estar no cadastro único. Então, no BPC, a família tem que estar no cadastro único, tá? Cadastro único. Então, como é que funciona? Quando você faz o pedido de BPC, a família aqui vai ser extraída do cadastro único. Mas algumas pessoas que estão no cadastro único não vão fazer parte da sua família para fins de BPC. Então vamos imaginar aqui uma situação da seguinte forma. Imagine que João, tá? João mora numa casa, tá? Ele mora numa casa com três primos, tá? Três primos. Cada primo dele tem uma renda de R$ 2.000. Então a renda da casa é de R$ 6.000. Então no cadastro único vai ter João e vai ter os três primos de João, cada um com uma renda de R$ 2.000. Então vai ter no cadastro quatro pessoas e uma renda de R$ 6.000. Para fins, por exemplo, de Bolsa Família, João provavelmente não vai receber nada, tá? Porque o regramento aqui diz que família, para fins de Bolsa Família, ele não vai receber nada. Agora, se João ele tem 65 anos, tá? 65 anos, e João quer fazer o pedido do BPC idoso, por exemplo, ele não precisa tirar os primos do cadastro único. Quando for puxado o cadastro único, o próprio INSS ele deve excluir os primos da renda de João. Então, vai aparecer os primos, os três primos, mas do lado vai ter não computado, não computado e não computado. Por quê? Porque eles não são família para fins de cadastro, para fins de bolsa de BPC, tá? Eles são família para fins de cadastro único, mas não são família para fins de BPC. Então, para o BPC, eles são excluídos, tá, do cômputo da renda. Eles aparecem no cadastro, mas eles são excluídos do cômputo da renda. E se João não tem renda, então
consequentemente, o benefício ele vai ter que ser concedido caso o João, né, não tenha renda própria, tá? Não tenha renda própria, não tenha CNPJ, seja uma pessoa pobre, tá? Então, Paulo, quem é então a família, né? Quem é então a família aqui para fins de BPC? A família para fins de BPC está lá na Lei 8.742 e a família basicamente é composta pelo próprio requerente, tá? Pelo pai do requerente ou padrasto do requerente, tá? Pela mãe do requerente, tá? Então pela mãe ou madrasta do requerente, tá? Por que mais? Pelo irmão solteiro. Aqui é interessante porque, por exemplo, você vai ter um irmão solteiro, mas que viveu em união estável, né? Em união estável. E separou, tem um filho ou dois filhos. Esse irmão solteiro aqui, que viveu em união estável, ele não é solteiro, ele é irmão separado, então a renda dele não deveria contar. Então tem que ter essa cautela, essa observação aqui em relação ao grupo familiar. O irmão que viveu em uma união estável com uma mulher, por exemplo, com um homem, ou com quem for, viveu junto e separou, é separado. É separado de fato para todos os fins. Tá? Então, um exemplo aqui de João. Novamente, o João mora numa casa com dois irmãos, um divorciado, era casado e divorciou, e o outro viveu em união estável com uma mulher e deixou a mulher. Tem um filho com a mulher, para facilitar a nossa vida aqui. Então ele viveu em união estável e separou. Na hora que João fizer o pedido, ele vai ter que informar que o irmão é divorciado e que o outro irmão é separado, tá? Para que a renda deles dois não seja computada na renda de João, tá? Além desse pessoal, além do irmão solteiro, a gente vai ter enteado, então vai ter a parede da madrasta, a avó não entra, tá? A avó, por exemplo, não entra, então João mora numa casa, João mora numa casa com a avó dele, a renda dela não deve entrar na renda dele, tá? Não deve entrar na renda dele. E assim sucessivamente. A gente tem na lei esse conceito e a gente tem uma portaria, salvo engano, número 3 de 2018, não recordo agora qual é o número da portaria, que o próprio INSS vai falar sobre isso lá, que o irmão separado não entra, não sei quem separado não entra, e vai trazer lá. Tá? Então, o que é que você tem que observar? O que é que você tem que tirar aqui desse vídeo? O cadastro único tem que ter todo mundo. Na hora que é feito o pedido do BPC, você tem que informar quem é que mora na casa, conforme já está no cadastro único, e qual é o estado civil dessa pessoa. Corretamente tem que ser feito isso. Então, eu vivo com meu irmão, mas ele é separado, ele é divorciado, tem que informar isso. Tá? Se você, por exemplo, interessante porque na justiça, o juiz ele não segue esse conceito. Tá? É muito incomum na justiça, pelo menos aqui no Ceará, é muito incomum o juiz ele seguir esse conceito restritivo aqui de família, mesmo estando na lei. Então, é muito mais comum na justiça o juiz colocar todo mundo no bolo, todo mundo também aqui na justiça, tá? Comum demais isso aqui. Então, em muitas situações, o BPC, por exemplo, ele é muito mais vantajoso no INSS do que na justiça. Aí tem que ser analisado caso a caso, tá? Caso a caso a gente analisa isso aí para ver onde é melhor, é mais fácil, melhor ganhar, tá? Ser fácil não significa que seja rápido, tá? Ser fácil é onde você tem mais chance de ganhar. Ser rápido, devagar, essa é outra história. Tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria que vocês extraíssem, tá? A família no cadastro único é todo mundo que mora na casa, independentemente de laço sanguíneo, primo, avó, todo mundo entra. Primo de segundo grau, todo mundo entra, tá? Menos cachorro e gato, obviamente. Aqui no BPC a gente vai ter que a família é só o pessoal lá do artigo 20 da lei, tá? Artigo 20 da lei, salvo engano, parágrafo 1º ou 2º, não recordo, teria que olhar, não vou parar para olhar agora. E basicamente é isso. Então é um conceito mais restritivo. Essa restrição aqui de família acontece durante a análise do pedido, tá bom? Então nada de omitir o pessoal do cadastro único. Pode botar e depois faz só a exclusão aqui para fins de BPC. No mais é isso e até o próximo vídeo.